Oi, gente! A gente está começando mais um MartaCast, um programa dedicado aos esportes femininos. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o empate do Cruzeiro com o Corinthians pelo primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino, a derrota da seleção brasileira para a Itália na semifinal do Mundial de Vôlei e sobre o USP Open, o maior torneio de tênis feminino brasileiro que começou nesta segunda, dia 8. Fica com a gente que a gente vai falar dessas e outras notícias das mulheres do esporte agora. Hoje a gente está aqui na mesa Carol Vimeiro, jornalista e professora da UFMG. Vou pedir para os meninos se apresentarem. Malu, por favor. Oi, gente, eu sou a Malu Moura, sexto período de jornalismo e sou bolsista aqui no Coletivo Marta. Cauê, por favor. Oi, gente, eu sou o Cauê, sou do segundo período de jornalismo aqui da UFMG. E eu sou a Isabela e eu tô no quinto período de jornalismo aqui na UFMG. Vamos lá, vamos começar falando de futebol, né, gente? Que foi muito movimentado para quem tá em Minas. Tivemos aí um jogão nesse domingo entre Cruzeiro e Corinthians, que, empataram em 2-2 na Arena Independência pela final do Brasileirão Feminino. Conta um pouquinho pra gente como que foi o jogo, Cauê. É isso mesmo, como você disse, foi um jogo bem movimentado em relação a gols, mas que por parte da arbitragem foi reclamado muito do jogo ficar muito parado, muitas vezes. Diversas vezes a goleira do Corinthians, por exemplo, caiu no gramado, ficou vários minutos no chão, inclusive no segundo tempo acho que teve 12 minutos de acréscimo. Sim. Mas enfim, foi um jogo bom lá e cá. O Corinthians começou pressionando e logo aos 6 minutos fez gol com a Agi Fernandes, numa bela jogada construída pelo lado direito ali, que teve uma falha da goleira Camila, ao meu ver, que ela chegou, pulou atrasada no lance. Mas enfim, ela recompensou esse, com certeza. depois. Nossa, no primeiro tempo. E é muito legal falar também que teve meio que aconteceu a mesma coisa que aconteceu nas semifinais, porque o Cruzeiro tinha saído atrás no placar contra o Palmeiras, depois reverteu e fez o 3-1, e na semifinal do Corinthians contra o São Paulo, o Corinthians também abriu o placar contra o São Paulo. Então eu acho que mais pelo lado do Cruzeiro é bom esse resultado, porque elas tinham a crença ali de uma reação, né? Porque elas já tinham virado um placar antes, então elas tinham aquela esperança de poder reverter de novo. Isso eu acho que acontece muito porque a característica principal do Corinthians é justamente fazer uma pressão total, principalmente na saída de bola, na hora do tiro de meta. O Corinthians pressiona muito, principalmente nos primeiros minutos, e aí isso acontece com naturalidade, saiu o gol logo ao começo do jogo. O que é ruim para a equipe do Cruzeiro, o que aconteceu, né, de ruim, é que o time não conseguiu se encaixar, assim, não conseguia trocar a bola no meio de campo, era muito chutão sempre. O primeiro lance bom assim do Cruzeiro no jogo foi justamente o gol, né, aos 28 minutos da Marília, numa bela jogada da Bianca Brasil, que cruzou na cabeça da jogadora do Cruzeiro, que inclusive aproveitou a falha da goleira do Corinthians, a Nicole, que saiu muito mal. Saiu Sim. muito mal. Achou só a cabeça da jogadora da companheira dela, enfim. Mas inclusive a Bianca Brasil, que foi o principal assunto desse jogo, né? Ainda no primeiro tempo, aos 32 minutos, ela recebeu o cartão amarelo por uma cotovelada fora da bola. Enfim, e esse lance gerou muita discussão, porque o técnico do Corinthians disse que o VAR recomendou para a árbitra para ela olhar o lance de novo e ela não quis. Enfim, e aí, vendo as câmeras, assim, realmente o cotovelo acertou o rosto da jogadora do Corinthians, então caso ela tivesse sido expulsa, o jogo mudaria bastante. Sim. Mas não foi expulsa, então. E o segundo tempo, o jogo foi bem mais equilibrado, voltou bem mais equilibrado. O Corinthians acho que sentiu muito cansaço físico mesmo, principalmente por causa do calor. Tava muito quente. Tava muito quente. É um horário ingrato, cruel com as jogadoras. Mas os dois times tiveram chances somente na reta final que os gols saíram, né, aos 137 minutos, aos 32 do segundo tempo. A Gabi Zanotti aproveitou uma falha assim grotesca, né, da zaga do Cruzeiro. A Letícia Alves, ela saiu muito mal na pressão. Tinha duas jogadoras do Cruzeiro já segurando, recompondo, né, a marcação, e ela saiu para pressionar, deixou a Tamires livre, e aí o o Corinthians ligou a bola nela, ela achou no cruzamento para a Gabi Zanotti, fez um belo gol. Mas foi muito mais por falha de marcação do Cruzeiro. Não só a Letícia, como a Isa Haas também falhou bastante na marcação duas vezes.
pela linha de impedimento, assim, ela deixou a Tamires com condição para receber o passe e na hora do cruzamento ela deixou a Gabi livre também, Gabi em posição legal para fazer o gol. Mas, assim, o Cruzeiro não sentiu, parece, esse gol. A torcida também empurrou bastante. O Cruzeiro conseguiu um empate. Acho até que poderia ter tentado mais para conseguir a virada, porque estava com a energia superior. Mas foi somente aos 37 minutos, né, com a Isabela fazendo o gol. Um giro bonito, ela deu um 360 graus assim, de cabeça. Para mim, mais uma vez, uma falha da goleira Nicole do Corinthians. Que ela não foi bem, a Nicole, não foi né? bem. Não, Acho que não fez um bom foi das jogo. piores partidas dela na temporada. Assim, ela errou tudo, praticamente. E ela já tinha sido destaque em outros jogos, né? Já tinha feito boas atuações. Então mas ela não foi só bem, não. teve um momento ruim aí. Porque o Cruzeiro teve mais chances em cruzamentos também, assim. Saiu 2 gols, mas poderia ter, assim... Toda hora que cruzava na área, era meio Era um que... perigo. Era meio desespero, Sim, assim, sim. pra zaga do O Cruzeiro Corinthians. também é muito forte no alto, né? A temporada inteira o Cruzeiro se destacou pelo jogo aéreo e esse jogo se fez provar, né? Foram 2 gols de cabeça. E outras chances. Sim, A exatamente. gente tava comentando que a Marília, que fez o primeiro gol do Cruzeiro, ela tem 1,62 m. Então, Sim, assim, ela e não ela- é uma jogadora exatamente, alta ela é baixa. e subiu e conseguiu fazer, assim, um gol tranquilamente de cabeça. Mas Então, o cruzamento da Bianca Brasil Exatamente. foi... Muito perfeito. do gol muito passa legal. pela Bianca Brasil, que fez uma jogada maravilhosa. Mas ela, inclusive, falando sobre ela, eu acho que ela, no segundo tempo, ela cansou muito. Sim. Acho que tem acontecido isso A algumas gente vezes. comentou isso, que ela poderia ter saído, assim, Também né? acho, porque ela cansa Porque muito. a Marília, ela sentiu a lesão e aí a Bianca teve que cair, né? Pro lado. Uhum. E aí isso desgastou ela ainda mais. Porque aí é Sim, pauleira, aí tem corre. que correr muito. E voltar pra marcar. Sim. E é uma sequência de jogos muito muito intensa também, né? Essa reta final de Brasileirão. Jogos É muito cansaço seguidos. mental também. Exige Sim. muito dela, não tem jeito. Sim. Ficamos aí com 2-2, Sim, né? sim. E agora pra ser decidido em São Paulo, Sim, né, é. gente? Agora assim, fica... o que eu ia falar é que o Cauê chegou a falar que o Cruzeiro não sentiu os gols. E realmente não sentiu, porque as 2 vezes saiu atrás e buscou. Sim. Mas sentiu o jogo. Sentiu o Sim, jogo. sentiu a muito, pressão assim. do jogo. Foi um Cruzeiro muito nervoso do início ao fim. Jogadoras que era segurança no Cruzeiro a temporada inteira se deixou abalar nitidamente. Tipo assim, Isa Arrasa, a Camila. Apesar dela ter buscado muitas defesas boas depois, ainda assim foi uma falha que a gente não via ela cometendo. Sim. Então assim, foi um Cruzeiro que sentiu muito, o que é natural, porque a primeira vez na história é um jogo que tem um peso muito maior pro Cruzeiro do que tem pro Corinthians, que já tá acostumado. Que é um retrospecto também que favorece muito o Corinthians, né? Sim, muito, muito. Recente, principalmente. Exatamente. É, ele o- chega ali como o maior vencedor de todos os tempos. É, o assim. Corinthians, eu acho que tá 9 finais seguidas Exato. na final. Sim, Venceu mais 6, uma, entendeu? perdeu Pra eles, somente mais 2. uma. O Exatamente. Cruzeiro é a chance de fazer história. Assim. Exato. Sim. É a chance de mudar o time de patamar. Então, Já mudou. exatamente. Já tá fazendo sim, história. Já mudou, com certeza. Sim. Mas eu acho que tem um ponto positivo aí, porque apesar do nervosismo, do início ao fim, nitidamente, dos jogadores, dos erros grotescos, ainda conseguiu fazer 2 gols saindo atrás. E o que me pega agora na próxima notícia, que é a torcida. Sim. E eu acho que é muito mérito da torcida que embalou o jogo, né? Assim, bateu o recorde. Já vou passando para a próxima nota, Carol. Que fez história ao estabelecer um novo recorde de público em uma partida memorável. No jogo de ida, né? O segundo jogo vai ser lá na Arena do Corinthians, que tem uma pretensão de público muito maior do que teve aqui, mas porque já tem uma tradição, uma trajetória. sim. A capacidade do estádio é maior. também. Exatamente. Sim. Mas ao todo foram 19.175 torcedores que estiveram presentes. Superou a expectativa inicial, que era de 18 mil. A renda ultrapassou 300 mil reais, coroando um dia espetacular para o Cruzeiro. O número foi muito expressivo de cruzeirenses na arquibancada. A diversidade, muitas crianças, idosos, né? Muitas mulheres, o que é ótimo ver. Mas, assim, família no geral. E foi muito entoado pela torcida mesmo. Tava bem cheio, Era né, muito gente? nítido, assim, Tava visivelmente os muito momentos em cheio. que o Cruzeiro se recompunha e ia pra cima com a torcida embalando eles juntos. Sim. Eu achei... Bom, foi a primeira vez que eu fui num jogo do futebol feminino de clubes em que estava nitidamente cheio o estádio aqui em Belo Horizonte, assim, né? Aquela coisa de ter gente ao redor, de ter fila para entrar, de ter confusão. Aí as pessoas que estavam, né, foram comigo, chegaram antes. Foi difícil achar, assim, sabe? E num Tudo. horário ruim, né?
né? Né, sim. Então, mas assim, sabe quando você vê a bagunça e a confusão e você olha e pensa que coisa boa, assim, né? Porque deu muito certo, assim, né, o jogo foi realmente chamou a atenção, assim, né, da dinâmica ali, muito cheia, o pessoal muito animado, empurrando o time que estava claramente nervoso, e nesses momentos ali foi a torcida que foi meio que levando mesmo o time para Números muito positivos frente. mesmo, né? A semana passada a gente falou, superou o próprio recorde. 3 vezes seguidas, inclusive. Sim. Tá, e o próximo jogo promete ser histórico, né, Isabela? Assim, vai ser bem difícil o Cruzeiro, né? Enfim, jogar fora de casa. Conta um pouquinho pra gente aí do histórico dos Exato. dois. Esse retrospecto de Cruzeiro e Corinthians tem uma dominância muito grande do Corinthians, porque são 7 vitórias do Corinthians fora de casa, jogando contra o Cruzeiro. Em mata-mata, são 5 confrontos também, e 4 vitórias do Corinthians e apenas um empate, que foi esse jogo que a gente estava comentando. Então, o Cruzeiro realmente tem que fazer um jogo histórico, assim, para ganhar do Corinthians lá na Neoquímica Arena e ser campeão pela primeira vez. O Cruzeiro também nunca tinha ido pra final do Brasileirão, né? Sim. Então, assim, coisas estão acontecendo. Sim. A gente volta pra contar semana que vem. É uma boa nota pra gente terminar o assunto Cruzeiro no alto, Sim. assim, né? Então é isso, né, gente? Cruzeiro e Corinthians fazem o segundo jogo da final num domingo, na Arena do Corinthians, às 10h30 da manhã também, com transmissão da Globo. Então, todo mundo aí acompanhando a grande final do Brasileirão Feminino desse ano. Vamos falar agora do anúncio, né, da Conmebol, do país sede dos grupos da Libertadores Feminina de 2025. Conta um pouquinho pra gente, Isabela. Pois é, saindo agora do futebol aqui de Minas Gerais e falando agora do futebol aí continental, a Conmebol divulgou na última semana o país sede e os grupos da Libertadores Feminina de 2025, né? Essa edição agora não é a edição que o Cruzeiro se classificou, que é a do próximo ano. Nessa edição de 2025 tem 3 times brasileiros, que são Corinthians, São Paulo e a Ferroviária, né? Os 3 paulistas. E essa competição vai ser disputada entre os dias 2 e 18 de outubro, em Buenos Aires, na Argentina. Essa fase preliminar conta com 16 times, que são divididos em 4 grupos de 4 times. E aí se classificam para a fase de mata-mata os 2 primeiros colocados de cada grupo. Falando um pouquinho de como funciona a competição. Os jogos acontecem em 2 estádios na província de Buenos Aires. O estádio Nuevo Francisco Urbano, que é localizado em Morón, e o estádio Florencio Sola, que fica em Benfield. Eu já falei, os times representantes do Brasil são Corinthians, São Paulo e Ferroviária. O Corinthians é o atual campeão, a gente fala direto aqui da dominância do Só Corinthians. falamos do Corinthians. Não só no Brasil, mas continentalmente também, o Corinthians tem uma dominância, então vai defender o título. A Ferroviária é tricampeã, então já tem tradição na competição também. E o São Paulo disputa a Libertadores pela primeira vez, na modalidade feminina. Falando agora rapidinho sobre os grupos, o grupo A tem Corinthians, Always Ready da Bolívia, um time representante da Colômbia e um time representante do Equador, que ainda não foram definidos porque esses campeonatos nacionais ainda não terminaram. O grupo B tem Boca Juniors da Argentina, Alianza Lima do Peru, Adfem da Venezuela e a Ferroviária. O grupo C tem São Paulo, São Lourenço da Argentina, Colo-Colo do Chile e Olímpia do Paraguai. E para finalizar, o grupo D tem um representante da Colômbia, que ainda não sabemos qual é, o Libertad do Paraguai, o Nacional do Uruguai e a Universidade do Chile. Essa vaga da Colômbia, que está aí para ser definida, ficará ou com o Santa Fé ou com o Deportivo Cali, que estão na final do Campeonato Nacional, que é dia 21 de setembro. Agora, o Santa Fé, inclusive, que disputou a última final da Libertadores com o Corinthians. Então também já tem aí uma tradição nessa competição. As quartas de final acontecem nos dias 11 e 12 de outubro, e as semifinais são nos dias 14 e 15. A final e a disputa de terceiro lugar são no mesmo dia, que é no dia 18 de outubro mesmo. Então é isso, vamos ver como vai ser essa Libertadores feminina. Sim, a Libertadores feminina que é disputada, né, nessa dinâmica diferente da Exato. masculina, né? Acontece num lugar específico, todos os jogos ali no intervalo curto. Todo mundo concentrado. Todo mundo concentrado, É isso, gente. A gente vai acompanhar aí, então, né, a final do Brasileirão nesse domingo. E em outubro, a gente tem a Libertadores Feminina de 2025. Acabamos por aqui esse bloco, né? Então tá bom, daqui a pouco a gente volta com notícias do vôlei.
Ei, gente, a gente está de volta para o nosso segundo bloco. Vamos falar um pouquinho de vôlei. Antes da gente começar, vou pedir para as meninas se apresentarem. Carol, por favor, começa. Oi, gente, eu sou a Carol Freire, sou estudante do 4º período de jornalismo e sou voluntária aqui no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou a Franciele Messias, estou no 5º período de jornalismo aqui no FMG e sou voluntária aqui no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou a Keira, estou no 3º período de jornalismo e sou voluntária aqui no Coletivo Marta. Então vamos lá, gente. Vamos falar. Ai. Tenso, né, esse bloco. Vamos falar da nova derrota pro Brasil, do Brasil para a Itália, pelo Mundial de Vôlei Feminino, né? Partida válida pelas semifinais. Conta um pouco pra gente, Fran. Então, mais uma vez, o sonho do título mundial foi adiado, né? Uma final muito emocionante entre Brasil e Itália. Ficou marcado por muitos reviravoltas e equilíbrio. A Itália ganhou do Brasil de 3-2 no tie-break, com parciais de 22-25, 25-22, 28-30, 25-22 e 15-13 lá em Bangkok. Apesar da derrota, a equipe mostrou muito poder coletivo, intensidade e resiliência em cada ponto disputado. O primeiro set mostrou um Brasil mais confiante, coeso, né, com a Rosa, a Gabi muito bem, a Júlia Kutz também. O sistema defensivo funcionou bastante, as ponteiras encaixaram o ataque e o bloqueio foi determinante para abrir uma vantagem logo cedo. Como eu disse, a Rosa e a Gabi foram muito bem, a Júlia Kutz também se impôs muito bem na rede. Enquanto a Itália estava um pouco desorganizada, a Sila acho que sofreu muito na recepção, né? E aí o Brasil conseguiu abrir uma vantagem, a Orro também da seleção italiana acabou se lesionando e o Brasil fechou o primeiro set com 25-22. Já no segundo set começou a reação italiana mais uma vez, né? A Itália voltou mais organizada, o técnico tirou a Egonu e colocou a Antropova, que deu um ritmo melhor para a equipe, né? E ela começou a forçar mais o saque, tem muita potência no ataque. O Brasil ainda tentou equilibrar as ações com a Júlia Kutz e a Diana também, né, na rede, mas teve muito erro, caía muita bola, aquelas bolas pingadinhas, e aí não deu. A Itália conseguiu se reerguer e fechou o segundo set com 25-22. Vamos pro terceiro set, né? Muito disputado também, muito equilibrado, muito equilibrado. Acho que foi o set mais equilibrado, assim, na minha opinião. O Brasil lutou muito, né? Seguiu equilibrado, as duas equipes trocaram muitos pontos, o bloqueio brasileiro voltou a funcionar, a Diana e a Júlia Kutz acho que foram muito bem nesse quesito. E nos momentos decisivos, Gabi apareceu de novo, né? A Gabi foi muito bem. E a Júlia Bergman também, acho que ela oscilou um pouco, principalmente no ataque. No fundo de quadra ela foi muito bem, mas eu acho que no ataque ela perdeu bolas ali que não podia, mas o Brasil conseguiu ir bem nesse terceiro set e fechou em 30-28, né? Que mostrou o equilíbrio desse set. E aí, 2-1 Brasil. Vamos pro quarto set. O quarto set, vai vir a Itália de novo. E aí a Sila, acho que se renasceu na partida, porque ela sofreu muito no primeiro set com a recepção. E pro quarto set, ela foi bem. Aí volta a Egonu. Entrou a Egonu de novo. O Brasil manteve a agressividade, mas a Itália cresceu de novo. E aí, novamente, 25-22 para a Itália. E vamos pro tie-break, né? Sempre, assim, jogo muita tensão, é muita gente. tensão, gente. Nossa. O vôlei tá... O fã de vôlei, ele sofre, Nossa, viu, ele gente? sofre demais. O quinto e decisivo set foi muito tenso. O Brasil chegou a liderar, né? Com defesa e tudo mais. Mas a Itália mostrou o poder ali de força mesmo. Porque tem Egonu e Antropova. Duas opostas, assim, nível altíssimo. Então, quando uma simplesmente as melhores do mundo. Simplesmente as melhores do mundo. Então, quando uma não tá bem, tem a outra e elas vão revezando ali. E a seleção ainda buscou uma igualdade no bloqueio com a Diana e a Júlia Kutz. Acho que o bloqueio da seleção funcionou muito bem, né? Mas aí não teve jeito. A Egonu e a Antropova estavam num dia, assim, daqueles. E a Azurra fechou em 15-13 e comemorou a vaga na final. Aí mesmo o Brasil sem levantar, o desempenho foi marcado, foi um bom desempenho. Não dá pra falar que o Brasil jogou mal, o Brasil não jogou mal esse jogo. Mas acho que os errinhos, aqueles erros bobos, a Itália conseguiu aproveitar mais. E a Gabi, né, foi muito bem. A Gabi foi a maior pontuadora da partida, né, com 29 pontos. Mas ela também teve o apoio da Rosa, que fez 20, da Diana, que fez 15, e da Júlia Kutz,
Kudes, que fez 14, e sustentaram um equilíbrio em todos os sets da partida, mas deu Itália de novo. Mesmo com a derrota, eu acho que foi um jogo muito bom. Eu vinha falando nos outros episódios que o Brasil estava entrando muito mal e que a dificuldade do Brasil estava sendo entrar bem, assim, as meninas elas entravam, acabavam perdendo o primeiro set, elas se mostravam desestabilizadas e aí o Zé tinha que parar, elas tinham que perder o primeiro set para parece que cair na real e conseguir se reestabilizar e fazer um bom jogo, mas Não nesse aconteceu, jogo, né? não aconteceu Não. isso. Elas Uhum. chegaram já com sangue nos olhos, porque Chegaram. é a Itália, simplesmente assim, a melhor seleção do mundo atualmente é a seleção a ser batida, que ganha tudo, de todos. Então, eu senti que as meninas já chegaram mais confiantes, elas já chegaram com vontade de vencer e elas mostraram isso muito bem. Elas chegaram ganhando o primeiro set e, diferente do que aconteceu na VNL, por exemplo, que elas ganharam o primeiro set e aí o Brasil perdeu o segundo, e aí elas meio que parecia que se entregavam, tipo, agora não tem mais jeito. Não. Perdeu o segundo, mas foi apertado. O terceiro set, um jogão, chegou a 30, e aí o Brasil conseguiu ganhar. O tie-break também ficou apertado, o Brasil teve a oportunidade sim de ganhar, então não dá pra falar que foi um jogo ruim, não dá pra falar que elas se entregaram, apesar de terem perdido, foi um jogo em que a gente ficou pau a pau com a melhor seleção do mundo, mostrando que as meninas elas têm muito potencial e elas conseguem chegar cada vez mais perto, cada vez mais forte para as próximas temporadas, porque agora acabou o Mundial, acabou a temporada de seleções. E uma coisa a se destacar foi que falaram muito do desempenho da Julia Bergman nesse jogo. Ela não estava tão bem, ela não estava tão legal, mas até no final da partida o Zé deu uma entrevista falando que a culpa era dele por não ter tirado ela de quadra e colocado ela para sentar um pouco, que foi uma coisa que a Fran comentou que estava acontecendo na seleção italiana, acontecendo essa rotatividade, que nem você comentou da Sila, né? Que ela não começou bem. Colocou ela no banco, ela voltou maravilhosa. O Zé não falou. fez isso. O Zé não fez isso, O Zé devia exatamente. ter feito isso com a Júlia, colocado ela pra sentar um pouco, porque ela não tava bem, ela tava desestabilizada. Quando o jogo acabou, ela chorou muito, ela ficou se sentindo muito culpada. Sim. Então, assim, foi difícil pra ela, mas o desempenho dela como um total no Mundial, Não, excelente. foi bem. Só esse jogo específico que ela pecou na hora de decidir, assim. Como eu falei, no fundo de quadra ela tava bem. Eu acho que também que teve um pouco de... Acho que a Roberta não entendeu. A Roberta tava questão jogando muita bola pra ela. Acho que a Roberta não entendeu essa questão de distribuição pra ela ali. Porque a Rosa tava muito bem, a Diana, a Júlia, até a Gabi tava bem. Então tinha momentos que a bola não era pra ela. E aí... E a Roberta tava insistindo. E a Roberta insistiu muito, Mas, no geral, ela foi bem, sim, no Mundial. Elas estão construindo uma coisa que, né, vocês estavam falando aqui antes da gente começar a gravar, assim, ao que tudo indica, em breve a coisa, né, Vai chegar. Acho que vai, em breve vai, o ouro vai vai rolar, vir. né, assim, tá melhorando, Tá- né, tá jogando, tá mais equilibrado mesmo. Mais e mais E perto tá sempre de bater. batendo ali na porta, tá sempre uma pratinha, um bronze, E tá cada sempre vez mais ali. perto. E foi o que a gente comentou também nas outras semanas. O chaveamento pecou muito. Pecou. Era Isso é jogo de final. foi um jogo digno de final. Era pra ter sido essa a grande Essa era a final. final. Foi exatamente. antes, né, foi antes Foi do que antes, devia foi ser. nessa final Exatamente. antecipada. E o Brasil vendeu muito caro. E Vendeu caro. Vamos falar então do jogo do Brasil com o Japão, né? Então, depois de perder para a Itália, o Brasil jogou contra o Japão, ganhou e garantiu a medalha de bronze no Mundial. Conta pra gente, Keila, sobre esse outro jogo, como é que foi aí a recuperação delas? Pois é, Carol. O Brasil fechou a participação no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino com a energia e a determinação que marcam a história da seleção. Em um jogo eletrizante, decidido apenas no tie-break, a equipe brasileira venceu o Japão por 3-2, parciais de 25-12, 25-17, 19-25, 27-29 e 18-16. E assim garantiu a medalha de bronze, a sexta da história do país na competição. A partida ela começou de forma avassaladora para as brasileiras. No primeiro set, o bloqueio funcionou como uma muralha, especialmente com a Julia Kudes, que, como as meninas comentaram, foi um destaque, que somou 5 pontos nesse fundamento ao longo do duelo. Diana e Rosa Maria também se destacaram na contenção, cada uma com 3 bloqueios. No ataque, por exemplo, a gente teve a Gabi, que foi referência, ela assumiu principais bolas e conduziu o grupo à vitória por 25-12 nesse set. Já o segundo set siga o mesmo ritmo, consistente, a seleção agressiva e coletiva abriu vantagem cedo e não cedeu a chance às japonesas, fechando em 25-17. O equilíbrio, porém, voltou à quadra na terceira parcial.
O Japão, empurrado por sua defesa tradicionalmente eficiente, explorou contra-ataques rápidos e chegou a abrir 8 pontos de vantagem, que, convenhamos, é uma vantagem coisa, grande. né? Apesar da reação brasileira, os adversários controlaram o placar e diminuíram a diferença com 25-19. Já no quarto set, o Brasil entrou mais concentrado, mas encontrou dificuldades para frear o ritmo intenso das japonesas. Em um fim de parcial dramático, decidido ponto a ponto, as asiáticas levaram a melhor por 29-27, forçando assim o tie-break, assim como a Itália fez com o Brasil. O set decisivo foi um retrato da resiliência coletiva da seleção. O Japão voltou a pressionar e chegou a ter o controle do placar, mas as brasileiras se mantiveram firmes. A cada ponto de Gabi vinha também a contribuição das centrais no bloqueio e das ponteiras na defesa, sustentando o equilíbrio do jogo. Por fim, com nervos no lugar e muita entrega, a seleção fechou em 18-16 e comemorou o bronze com a vibração de quem lutou até o final. O destaque individual foi novamente reflexo da força do grupo. Gabi ela terminou a partida com 35 pontos, mas sempre apoiada pelo desempenho consistente das companheiras. E vale lembrar que menos de 24 horas ela já tinha sido destaque na semifinal. Então, assim, ela pontuou muito. Ela foi uma excelente jogadora. E Rosa Maria e Diane Kudes foram fundamentais também nos momentos de maior pressão, principalmente no sistema defensivo, que garantiu sobrevida em lances decisivos. Com a vitória, o Brasil chega a 6 medalhas na história dos mundiais, 4 pratas e 2 bronzes, e mantém a tradição de estar entre as principais forças da modalidade. Mais do que a posição no pódio, a conquista reafirma a capacidade da seleção de se reinventar e de permanecer competitiva em um cenário global cada vez mais disputado. E começaram bem também, né? Assim, Começaram também, bem, né? e depois elas foram caindo, mas eu Teve acho uma que oscilação. foi também um reflexo do jogo do dia anterior com a Itália. Sim. Né? Não é Elas fácil se não. disputar desgastaram bronze, muito. gente. Menos de Nossa. 24 horas. Não, e elas se desgastaram muito com a Itália, Sim. e aí já chega com aquela coisa de, pô, era pra gente estar jogando a final e não tamo. E aí foi um jogo cansativo. Tem até um vídeo que tava circulando bastante, que é da Gabi na hora do último ponto, que foi um ponto de bloqueio, inclusive, se eu não me engano. E aí a bola tá vindo assim e ela tá ali preparada pra receber, né? E aí para no bloqueio e foi o ponto que encerrou o jogo. A Gabi tá lá assim, sabe, naquele nervosismo. Ela desaba assim na hora e dá pra ver o alívio das meninas. Tem muito porque... a questão do cansaço físico quanto mental. Porque... Exatamente. Jogar E- 2 dias seguidos e 2 jogos tão intensos, com seleções tão fortes, não é fácil. E jogar contra o Japão é sempre muito difícil e cansativo. Elas defendem muito. A bola demora a cair. Exatamente. Nossa foi... senhora. Os pontos são longos, né? São muito longos, tem muito rally, né? E, enfim, jogar contra o Japão é muito difícil, tá sempre defendendo, a bola demora a cair. Então mas foi assim, acho que o resultado que era pra ser. Porque como eu Sim. falei, o jogo com a Itália era um jogo digno de final. Sim. Então, era pra elas merecerem a prata. Elas não podiam sair Sair sem bronze. medalha, né? Não podiam. Merecia muito medalha. E vamos falar um pouquinho, então, da grande final, né, Carol? Itália jogou contra a Turquia, superou a Turquia, teve um pouco de dificuldade, né? Teve. Eu acho que isso, inclusive, é reflexo justamente igual das nossas meninas, um reflexo do quão cansativo foi o jogo com o Brasil. Acho que talvez elas estivessem tanto cansadas quanto já meio... a gente vai ganhar mesmo, então... E aí foi um jogo que acabou sendo apertado, mas elas conseguiram conquistar o bicampeonato, né, no tie-break. Então foi um jogo de 3-2 por 25-23, 13-25, 26-24, 19-25 e 15-8. Após eliminar o Brasil da semifinal, no tie-break, elas também foram pro tie-break com a Turquia, que venceu o Japão na semifinal por 3-1. Dentro de quadra, a Itália levou a melhor no primeiro set acirrado, que venceu por 25-23. Já na segunda parcial, a Turquia ditou o ritmo do jogo, vencendo tranquilamente por 25-13. Quando eu vi esse 25-13, eu fiquei assim, o que está acontecendo com a Itália? Chocada, né? 25-13? Como assim? Tanta seleção pra fazer isso, justa a Itália. Justa a Itália, Itália, exatamente. E mesmo com o técnico rodando peças importantes, que foi isso que a gente falou, que ele faz bastante, ele percebe que as meninas não estão bem, ele troca, ele põe pra sentar um pouquinho. Isso foi importante, inclusive, porque daí já no terceiro set, a Itália venceu por 26-24, num duelo equilibrado. As turcas também conseguiram forçar o tie-break depois de ganharem o quarto set por 25-19, com uma atuação espetacular da Vargas. No último set, as equipes começaram uma disputa balanceada, mas rapidamente a Itália assumiu a frente. A Egonu foi decisiva e as centrais Danese e Far também atuaram brilhantemente.
e foram peças importantes para a vitória italiana, que fechou com 15-8. Com 33 acertos, a Vargas foi a maior pontuadora do jogo e da competição, com 151 pontos, 9 a mais do que a Gabi. Então a Gabi, até antes, né, da final, ela era a maior pontuadora, e só a Vargas e a Egonu poderiam bater ela, então a Egonu conseguiu ser a maior pontuadora. E uma coisa que, assim, foi... que eu acho que se destacar foi isso. A Itália estava cansada, o Brasil conseguiu forçar elas. E uma coisa agora de bastidores, que eu tava torcendo muito pra Itália, apesar delas terem derrotado o Brasil, porque no dia anterior, quando a Turquia venceu o Japão na semifinal, Brasil e Itália ainda não tinha rolado. Ainda não sabia quem ia pra final com a Turquia, se era o Brasil ou se era a Itália. E a Karakuchi, uma das jogadoras da Turquia, deu uma entrevista logo no final do jogo, falando, não, que amanhã a gente vai disputar a final com a Itália. E aí uma das outras meninas da equipe cutuca ela e fala assim, Itália não, a gente ainda não sabe. E aí ela reforça na entrevista, ela, não, a gente vai jogar com a Itália, desmerecendo o Brasil. Ela já fez isso em outros campeonatos, na VNL também, que inclusive a Turquia perdeu para o Brasil. Ela chegou a fazer postagens nas redes sociais falando que o Brasil não era uma seleção tão boa assim. Então, assim, apesar da Itália ter batido o Brasil, eu tava torcendo muito para elas na final, porque é aquilo, querendo ou não, a prata é porque você perdeu e o bronze você ganha, você conquista o bronze, né? A rivalidade com a Turquia, né? Sempre muito emocionante. Muito bom, gente. Então vamos fechar aí nosso segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta para falar de tênis. E a gente está de volta para o nosso terceiro bloco para a gente falar de tênis. Antes da gente começar, vou pedir para Ingrid se apresentar, por favor, Ingrid. Oi, eu sou a Ingrid, eu tô no 5º período de jornalismo e eu sou voluntária aqui no Coletivo Marta. Então vamos lá, gente. Vamos começar o bloco do tênis falando do SP Open, o maior torneio do circuito feminino que acontece no Brasil. Ele começou nessa segunda-feira, né, em São Paulo. Conta aí pra gente, Malu, um pouquinho de como tá sendo aí os resultados das tenistas brasileiras. Sim, entre os dias 8 e 14 de setembro está acontecendo a chave principal do SP Open, mas antes disso, desde o sábado, a gente teve a fase classificatória. E a Ana Cruz, brasileira, jogou no sábado contra a francesa Yasmine Mansouri e foi derrotada por 2-0 em parciais de 6-3 e 6-2. A Thaisa Grana também jogou no sábado e venceu a argentina Vitória Bozzo por 2-0. A Pietra Rivoli, que também era uma expectativa, acabou perdendo para a italiana Mariana Tona por 2-0. No domingo, a Thaisa voltou a jogar ainda na fase classificatória, mas acabou perdendo para a francesa Yasmine Mansouri, que venceu a brasileira por 2-0. Nessa terça-feira, a Bia Haddad, a Laura Pigossi e a Ana Candiotto farão as estreias no Simples, assim como a Luísa Fulana, que já jogou e acabou perdendo por 2-0 em parciais de 6-2 e 6-1. Mas o jogo mais importante até então a ser comentado foi ontem, segunda-feira, dia 8, da Naná, que conquistou a vitória histórica no primeiro torneio do WTA dela, né? Ela jogou contra a também brasileira Carol Menigene, de 29 anos, e a partida marcou a estreia da Naná. Foram parciais de 6-7 no primeiro set, 6-2 e 6-0. O primeiro set acabou indo pro tie-break, numa reviravolta ali no primeiro set, que a Naná conseguiu se impor melhor, mas a Menigene acabou fechando por 7-0. Já no segundo set, a Naná voltou muito mais forte, fez um 6-2 muito imponente. Ela tem 14 anos a menos que a adversária, ela mostrou muita maturidade dentro de quadra, muita força, apesar da carinha de criança dela, né? Apesar da fofura, né? Sim, apesar da fofura. E o terceiro set, assim, ainda mais significativo, porque foi um 6-0, né? No tênis a gente chama de pneu, e é assim, não permitir que o adversário pontue game algum. O jogo mostrou o contraste entre o estilo das duas, né? A Naná, ela apostou muito na potência e na agressividade, enquanto a Carol, ela buscou controlar os pontos com mais calma, mais experiência. No início, a tenista de 29 anos, a Menigene, ela conseguiu abrir uma vantagem, quebrou o saque da Naná, chegou a ter a chance de fechar o set, mas a Naná devolveu a quebra, como eu falei, levou a disputa para o tie-break. No segundo, a Naná mudou o rumo do jogo, com 91% de aproveitamento no primeiro saque, e não ofereceu chance de quebra para a adversária, venceu por 6-2.
2 e o terceiro set extremamente expressivo. Com o resultado, a Naná, que é a atual número 1206 do ranking, ela deve subir para algo perto do top 800. Foi uma estreia inesquecível, ela venceu 11 games consecutivos, confirmou porque é considerada uma das principais promessas do tênis brasileiro, e agora ela vai encarar um grande desafio, vai ser um grande jogo, muito importante para ela, perdendo ou ganhando, assim, a experiência já vai contar muito, porque é a primeira vez que ela vai enfrentar uma atleta do top 100, para buscar um lugar nas quartas de final. Muito legal. A gente já tinha comentado aqui antes, né, como que os estilos das duas são o oposto, assim. A Naná, na verdade, muito do jogo dela é muito adaptado para a quadra dura, então acho que isso ajudou, assim. A Carol é uma jogadora mais de quadra, de saibro, então ela tem um estilo que é pouco favorecido, vamos dizer assim, Sim. nas condições em que o SP Open está sendo disputado. Eu acho que bastou a Naná entrar no jogo, sabe? Porque realmente as condições assim, o quanto a bola da Naná anda seria muito difícil mesmo para Carol. E aí, assim, muito triste, a Carol, ela perdeu o pai recentemente, né? Acho que tem 2 semanas. Então também foi a volta dela pro circuito. Também estava um pouco fora de ritmo, né? Então, enfim, torcer para ela seguir aí, né, na temporada e conseguir voltar a ter um bom desempenho. Mas a Naná fez brilhar os olhos, né? Sim, 15 anos é um primeiro resultado que já mostra que o torneio está sendo concretizado naquilo que ele se propôs, porque quando eles decidiram convidar jogadoras tão jovens, era exatamente com esse propósito, de dar rodagem, dar experiência e oportunidade para essas jogadoras muito novas que estão aparecendo com um futuro brilhante no Brasil, para fazer jogos como esse que a Naná fez. Sim, sim. Ela fez aquilo que era a expectativa, né? Sim. Que ela ou a Pietra ou a Vitória, né, conseguissem aí entregar no torneio. Vamos falar um pouquinho agora do jogo das outras brasileiras, né? O jogo de duplas da Ingrid com a Laura contra a Bia e a Ana Cadioto. Elas jogaram e a Ingrid e a Laura venceram. Conta um pouquinho pra gente, Ingrid. Sim, as 4 brasileiras, elas se enfrentaram nessa primeira rodada de duplas do SP Open. Foi uma parceria inédita entre a Bia Dadmaia e a Ana Candiotto. Elas estrearam juntas, mas elas acabaram sendo eliminadas pela Ingrid Martins e a Laura Pigossi, que venceram por 2-0, com parciais de 6-3 e 7-6. Foram 1 hora e 44 minutos de partida lá na quadra central, a Maria Esther Bueno, no Parque Vila Lobos, em São Paulo. O duelo marcou a abertura oficial da competição, então foi a primeira partida que teve a execução do hino nacional e a exibição das bandeiras. Ela aconteceu no pôr do sol e, apesar desse clima festivo, foi um duelo de brasileiras, né? Todas amigas se conheciam. O jogo ele foi bastante disputado. No primeiro set, a Ingrid e a Laura, elas abriram uma vantagem com quebras e chegaram a perder a chance de fechar um 5-2, mas elas retomaram o controle e venceram por 6-3. No segundo set, o equilíbrio ele foi ainda maior, ele foi mais disputado. As quebras de serviço foram para os dois lados e a decisão ela foi para o tie-break. Melhor para a Ingrid e para a Laura, que confirmaram a vitória por 7-6 e 7-5 no tie-break, e a vaga nas quartas de final já. Com a vitória, a dupla brasileira, cabeça de chave número 6 do torneio, vai enfrentar nas quartas as vencedoras do confronto entre Júlia Riera e Ana Sofia Sanches, e Leolia Janjan e Victoria Rodrigues. Atualmente, a Laura Pigossi, ela ocupa a posição número 105 do ranking de duplas da WTA, e a Ingrid Martins é a terceira melhor brasileira na especialidade e aparece como número 69 do mundo. Muito legal. A Bia nunca tinha jogado, né, com a Ana Candiotto. As regras do torneio, né, não permitiam que a Laura estivesse no torneio, né, que é a parceira tradicional da Bia, assim, né? Então foi interessante também, né? A gente vê um duelo aí de 2 duplas brasileiras. E aí acho que é legal também porque a Ingrid é uma duplista, assim, né? Então ela acabou avançando, né? Uhum. Acho que, enfim. E a chave de duplas tá bem interessante, né? Hoje mesmo, no terça-feira,
dia 9, a gente tem outra dupla brasileira, que é a Vitória Barros e a Nawane Silva, que vão jogar. Sim, eu tô curiosa pra ver as Também, duas tô ansiosa jogando pra ver elas duplas. jogando. Vamos falar, inclusive, da Vitória, né? A Vitória Barros é outra promessa, né, do tênis brasileiro, também de 15 anos, estreou no SP Open nessa segunda-feira à noite e acabou perdendo, né, para Whitney Oswing, jogadora dos Estados Unidos. Conta um pouquinho pra gente, Carol. Então, a Vitória ela foi derrotada por 2-0, com parciais de 6-3 e 6-4 em 1h47 de partida, contra a norte-americana Whitney. E essa foi a estreia dela, né, no WTA, e ela foi convidada da organização. Jogando também na quadra central, Maria Esther Bueno, no Parque Vila Lobos, a Vitória mostrou garra e chegou a levantar a torcida em alguns momentos. No primeiro set, a americana começou melhor e conseguiu 2 quebras de saque, fechando em 6-3. Já no segundo set, a brasileira reagiu e, após devolver a quebra inicial, abriu uma vantagem de 4-1, embalando a torcida que a incentivava a cada ponto. No entanto, a americana mostrou mais experiência e venceu 4 games seguidos, virando o placar para 5-4, fechando a partida em seguida. Em entrevista coletiva após o duelo, a adolescente que integra o top 20 do ranking juvenil mundial reconheceu o nervosismo no começo do jogo, mas ressaltou que a experiência foi positiva na competição e destaca que está no início da carreira e que as experiências como essa ajudam em sua evolução, como a gente tinha comentado, né? Que esse é um dos intuitos do SP Open. A Whitney, por sua vez, avançou para as oitavas de final e aguarda a vencedora do duelo entre a Francesca Jones, da Grã-Bretanha, e a Nina Glusko, de Israel, para conhecer a sua próxima adversária. Sim, a Vitória foi muito bem, assim, acho que no caso dela é um pouco o que aconteceu com a Carol Meligeni. Ela é uma super promessa, mas também é uma jogadora mais de Treina no saibro, saibro, né? treina no saibro, né? Ela treina na França. Em alguns momentos faltou agressividade para ela, a hora que ela abriu 4-1, assim. Eu acho que ela ficou muito nos pontos, assim, sabe? Sem buscar o ponto e O mais. medo de arriscar também, Sim, né? empurrando um pouco da responsabilidade, né, pro outro lado, assim, acho que, assim, é compreensível, né, ela tem 15 anos, mas acho que foi um pouco isso, assim, também, o estilo de jogo que foi difícil, um pouco mais difícil para ela, né, no caso aí do SP Open. Mas foi muito legal, ela, enfim, realmente a torcida foi junto, em algum momento ela assim, também muito, como é que eu falo, comunicativa, chamando a torcida. Então foi uma experiência muito positiva aí para Vitória. Vamos falar um pouquinho aí do US Open, né? Já acabou, né, Malu? Assim, Acabou. passou. Mas vamos comentar, né? Porque O acho último que Grand Slam do ano. o SP Open meio que roubou aí as nossas atenções essa semana, mas acho que vale comentar, né? A vitória da Aryna Sabalenka sobre, né, a Anisimova, jogo que aconteceu no último sábado, né? E que terminou com o bicampeonato, né, da Sabalenka no US Open. Conta um pouquinho pra gente. Então, a Sabalenka, tenista número 1 do WTA, conquistou o título do US Open, confirmando o seu favoritismo. Venceu por parciais de 6-3 e 7-6, levando para o tie-break 7-3. Mas a Sabalenka, que vinha de uma temporada oscilando bastante, ela perdeu o Australia Open por 2-1 para Madison Keys. Depois perdeu o Roland Garros por 2-1 para Coco Gauff. Em Wimbledon caiu na semifinal por 2-1 para Anisimova, com quem ela fez a final agora no US Open, e ganhou por 2-0. É o seu 4º Grand Slam na carreira. Ela repetiu o feito que já havia conseguido no Australian Open, onde ela também venceu 2 vezes consecutivas, 2023 e 2024, e agora 2024 e 2025. Mas o jogo começou muito intenso, com a Sabalenka abrindo 2-0 no primeiro set, após um erro da Anisimova. Em um set de quebras para lá e para cá, a tenista da casa voltou a ter inconsistências, permitindo que a Sabalenka abrisse 5-3, mas com um bom saque fechou com 6-3, e em um set mais acirrado, a americana fechou a parcial em 3-3 e se viu em dificuldade de novo, deixando a Sabalenka abrir 5-3. A Anisimova ela se aproximou novamente, levando o segundo set para o tie-break, mas a Sabalenka manteve a consistência e venceu a partida. Ela vinha de derrotas para a tenista americana, como eu falei, em Wimbledon.
A Nishimova também é uma história interessante da gente falar, porque essa é a segunda final de Grand Slam que ela faz no ano. Ela fez em Roland Garros contra a Iga e perdeu Em Wimbledon. em Wimbledon e perdeu por 2-0 com 6-0, 6-0. Sim. Então, assim, e aí agora ela ganhou da Iga no US Open, na semifinal. E agora não dá pra falar assim que ela fez um jogo ruim como ela fez em Wimbledon. Não foi um bom jogo dela, né? Ela Sim. jogou horrores contra a Iga, jogou horrores contra a Bia. E na final eu achei que ela jogou abaixo, assim, mas não, assim, né? Em Wimbledon ela não conseguiu entrar no jogo, né? Aqui ela conseguiu, no segundo set ela teve chances, né? Ela passou a errar menos e tudo, mas ainda abaixo, assim, acho que ela não conseguiu ainda lidar com naturalidade, com esse ainda momento, sentindo a pressão né? da final. Mas ela Sim. também teve o azar de pegar uma Sabalenka que jogou no tudo ou nada, porque esse era o título que ela tinha pra ganhar essa temporada ainda. Ela perdeu os outros 3. Então, assim, era agora, entendeu? Se fosse pra fazer valer de alguma forma essa temporada, era ganhar essa final. Mas assim, ela não foi mal, né? Assim, a gente tá falando que ela perdeu a final, né? Sim, Malu, exatamente. ela chegou. Mas a gente tá falando da três tenista top finais. 1, né? Assim. Mas assim, ela chegou em 3 finais. Mas realmente, ela vinha, né, de várias derrotas nesses jogos, né, decisivos. Sim, mas eram derrotas, eu falo assim, eram derrotas que mexiam muito com ela. Sim. Roland Garros mesmo mexeu muito com ela. Ela chegou a dar entrevistas, assim, muito negativas pra imagem dela. Inclusive Sim. porque ela deixou a emoção do momento e aquilo tudo pairar na imagem dela. Sim. Então, assim, era um jogo muito importante pra ela. Sim, ela tava incomodada com as Muito derrotas, incomodada. né? Mas é isso, gente. Vamos fechando aí nosso bloco sobre tênis. A gente volta já já com mais notícias sobre as mulheres do esporte. A gente está de volta para o nosso último bloco. Antes da gente começar a discutir aqui algumas modalidades, né? Tem ginástica artística, tem tênis de mesa. Vou pedir para os meninos se apresentarem. Começa, por favor, Sol. Oi, gente. Eu sou Soraya Carvalho, estudante do 4º período de jornalismo aqui no UFMG e bolsista no Coletivo Marta. Amanda, por favor. Oi, gente. Meu nome é Amanda Camargo, sou estudante de jornalismo aqui no UFMG do 4º período e sou voluntária aqui no Coletivo Marta. Eu sou Emanuel, também sou estudante do 4º período de jornalismo e voluntário aqui no Coletivo Marta. Vamos lá, gente. Vamos começar aí falando de ginástica artística. Rolou aí, né, na última semana, um Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística em Recife. Conta os detalhes pra gente, Amanda. É isso mesmo. Na semana passada, entre os dias 4 e 7 de setembro, Recife foi palco do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística de 2025. As finais por equipes, individual geral e por aparelhos aconteceram no ginásio Geraldo Magalhães, o Geraldão, e movimentaram a capital pernambucana. A campeã do individual geral feminino, disputado no sábado, dia 6, foi a Sofia Weisberg, de apenas 15 anos. A ginasta de Pinheiros somou 51.231 pontos e garantiu a vaga em 4 finais do domingo. Além disso, a jovem também alcançou a melhor média no salto, de 16.633, com o primeiro salto marcando 13.966, a maior nota do dia em todos os aparelhos. O pódio foi completado por 2 atletas do Flamengo, a Isabela Ramos, que ficou com a prata ao somar 50.399, e a Júlia Coutinho recebendo bronze pela sua nota de 50.133. As medalhistas olímpicas, a Flávia Saraiva, a Júlia Soares e a Lohane Oliveira, não disputaram o individual geral, mas voltaram para as finais nos aparelhos no domingo, dia 7. A Flavinha ela confirmou seu favoritismo na trave, ao levar o ouro com 13.600 e a maior nota do feminino no dia. A Júlia Soares foi campeã no solo com 13.300 e também disputou a trave, onde terminou em terceiro com 13.233. Já a Lohane levou a prata nas barras paralelas com 13.300. A nova geração voltou a ser um grande destaque no domingo, com a Sofia conquistando mais um ouro no salto, com 13.183 pontos, e a Ana Luísa Lima, do Minas Tênis Clube daqui de Belo Horizonte, superou a Lohane nas barras e com seus 13.366 ficou com a medalha de ouro. Na disputa por equipes, o Flamengo ficou com o título e, mesmo após perder um ponto por penalidade na prova do salto, ao errar a ordem das atletas. O Pinheiros foi vice-campeão com 152 pontos e o SESI de São Paulo terminou em terceiro com 146 pontos.
Muito legal, né, o Flamengo mais uma vez, né, sempre brilhando aí nas disputas por clubes. Eu achei muito legal, porque eu tenho alguns conhecidos em Recife e eles, postaram as fotos lá no campeonato. É muito legal ver a ginástica, assim, artística se tornando uma coisa que as pessoas acompanham, né, e aí a hora que tem etapa na cidade as pessoas vão. Então, é muito interessante aí ver tudo que está acontecendo, né, gente, com a ginástica artística. Vamos falar agora um pouquinho de boxe, Emanuel. Conta pra gente, tá rolando, né, nesse momento o Mundial de Boxe de 2025 e tem algumas atletas brasileiras que estão aí na disputa, inclusive na disputa pelo ouro, lá em Liverpool, na Inglaterra. Conta pra gente os detalhes. Exatamente, Carol. A gente tem 7 pugilistas brasileiras na competição, que é a Viviane Pereira, a Rebeca Lima, a Jussielen Romeu e a Tatiana Chagas foram cabeças de chave, estrearam direto na fase das oitavas de final. E também a Caroline Almeida, a Beatriz Soares e a Bárbara Santos, que passaram direto pela primeira rodada. A Beatriz Soares foi a primeira brasileira a estrear já na sexta-feira, onde ela foi derrotada pela coreana Kang Suk-yong e na estreia da categoria 65 quilos. Depois foi a vez da Caroline Naka superar a Brooke Nelly da Escócia, vencendo todos os rounds por decisão unânime da arbitragem. Com esse resultado, ela passou para as oitavas de final, onde ela acabou sendo eliminada por atleta Feruza Kazakova do Uzbequistão. Depois foi a Jussielen Romeu que subiu ao ringue na categoria 57 quilos, no domingo, onde ela enfrentou a indiana Jasmine em decisão unânime e acabou perdendo. Nos 70 quilos, a Bárbara Santos também venceu na estreia, avançou para as oitavas de final, mas assim como a compatriota, ela também foi eliminada nas oitavas de final, perdendo por decisão dividida pela atleta Lekisha Pergoliti da Austrália. A Viviane Pereira, a tanque, ela avançou para as quartas de final, que até então tinha sido a maior classificação do Brasil, também no sábado, com uma vitória unânime sobre a grega Vasiliki Starvidrou. E com essa vitória, ela, né, está nas quartas de final agora e vai lutar nessa próxima quarta-feira, dia 10, contra a chinesa Wang Lina. Nos 54 quilos, a Tatiana Chagas venceu a atleta Tatjana Obermeier, da Alemanha, por decisão unânime, e agora ela também nas quartas de final, nessas quarta-feiras, dia 10, vai enfrentar a sul-coreana In Aid, que foi responsável pela eliminação dessa brasileira nos últimos Jogos Olímpicos de Paris. A Rebeca Lima estreou também nas oitavas de final e avançou para as quartas e está agora na semifinal, depois de ter vencido a atleta Risa Passuti da Filipinas. E, né, após as Olimpíadas de Paris 2024, teve uma renovação muito grande na equipe de boxe feminino do Brasil, e isso abriu espaço para vários novos nomes nessa nova geração que está trabalhando duro para chegar firme no ciclo das Olimpíadas do 2028. Legal, semana que vem a gente dá notícias aí então dessas, atletas que estão aí disputando quartas e semifinais, nos próximos dias. Vamos falar agora de tênis de mesa? A Bruna Takahashi estreou, né, no WTT Champions de Macau. Conta pra gente, Sol. Isso mesmo, Carol, a número 1 do tênis de mesa brasileiro, a Bruna Takahashi, estreou com vitória no WTT Champions de Macau, que começou nesta terça-feira, dia 9, e segue até o dia 14, e distribui 1.000 pontos no ranking mundial para o campeão. A única representante do Brasil, a Bruna, ela venceu a francesa Dina Yuan por 3-1, com parciais de 13-11, 11-7, 13-11 e 11-7. E avançou para as oitavas de final. A brasileira começou atrás, perdendo o primeiro set, mas reagiu levando o segundo com muita folga, sabe? Foi um segundo set que a Bruna não deu chance para a francesa. No terceiro, a Bruna resistiu à pressão que a adversária fez. No final do set, ela teve um começo de set ruim e encostou no placar, e deixou a francesa encostar no placar. A francesa chegou a salvar 3 game points, mas a Bruna não deixou, resistiu à pressão. Já no quarto set, a brasileira viu de novo a francesa assumir a liderança do set, quando ela fez 7-6, mas respondeu com 5 pontos consecutivos para garantir sua classificação para as oitavas. Na próxima quinta, no dia 11, a Bruna vai enfrentar a chinesa Zhu Yuling, dona da casa. Muito legal, vamos acompanhar aí a trajetória da Bruna, né, nesse torneio em Macau.
Pode comentar, quer complementar? Complemente. Eu acho que eu sou meio suspeita para falar da Bruna, mas não tem como não falar que ela fez um ótimo jogo. Ela ganhou de virada e é fato que o primeiro game não foi nosso por detalhe. Dá para ver pela parcial que foi algo bem disputado. E o detalhe talvez tenha sido o pino da adversária, porque ela teve bastante dificuldade com isso. Inclusive, foi um dos assuntos que ela conversou com o Paco mais para frente, no tempo que ela teve, porque ela estava com realmente dificuldade com o pino da Yuan, mas enfim, não foi nosso por pouca coisa. A francesa também estava variando bastante no jogo, no set. E ela é a 24ª do mundo, né? Ela tem 40 anos, tem muita experiência. E algo que foi estranho, talvez, e que chamou bastante atenção, foram os erros de serviço da francesa. Ela tem um serviço que, assim como a Bruna, é bem alto, né? Ela joga a bolinha bastante lá em cima. E ela teve uns erros, assim, que foram meio bem estranhos. As comentadoras, a narradora, estava achando estranho porque são erros de serviço no tênis de mesa não são assim, oh meu Deus, coisas raras, mas não são muito comuns. E às vezes é assim, por pouco detalhe, sabe? Mas os erros dela estavam muito feios. Então foi algo que chamou bastante atenção. E como eu disse anteriormente, o final do terceiro set as coisas começaram a dar mais certo para ela. E aí a Bruna veio rapidinho com o Paco, chamou o tempo técnico e teve uma conversa muito técnica com o Paco. E quando ela já voltou de novo para poder não dar chances para Yuan. O jogo teve rallies muito bonitos e a dona Takahashi jogou muito bem. A próxima adversária dela, como eu disse, é a dona da casa. Ela é a atual campeã do Grand Smash dos Estados Unidos. Ela é a 7ª do ranking. E, como eu disse alguns episódios atrás, a Bruna tem como características chaveamentos complicados. Ela só pega pedreira. É impressionante. Mas acho que é isso, né? Ela ganhou da Miwa, fez um jogaço contra a Chen no WDT passado e tem muito tênis de mesa, então que venha a Yulin pra gente ver o que vai acontecer. Então é na próxima quinta, né? Vai ser provavelmente nesse horário ingrato novamente, né, Sol? Sim, 8h30 no horário local. O último jogo aqui deu 3h30 da manhã, galera. É cruel. Nós, tênis de mesa, nós fãs de tênis de mesa sofremos com isso. É bem cruel quando os WTTs são lá na Ásia. Certo. Semana que vem, então, a gente fala um pouquinho aí dos próximos jogos. Vamos torcer para ter próximos, né? No plural. É isso, gente. A gente termina por aqui hoje. Semana que vem a gente está de volta falando mais de esportes femininos. Até mais.